Amados irmãos e irmãs, saudação fraterna. Mais uma vez aqui estamos para partilhar a Palavra de Deus deste 19º domingo do tempo comum, dia 11 de agosto de 2024. E desde já eu peço a cada um de vocês que, por gentileza, compartilhe este vídeo com todos quantos for possível. E agora ouçamos com muita atenção a Palavra de Deus, o Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, que havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Eles comentavam: "Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo." Amados irmãos e irmãs, recordemos-nos de que Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixes, gesto pelo qual quis mostrar a sua identidade. Ele se revelou como pão que desceu do céu. No Evangelho lido neste domingo, também do capítulo 6, segundo João, continuamos esta reflexão, mas damos um salto além. Vamos na mesma linha, é o discurso do pão da vida. Aqueles que, como vimos no Evangelho do domingo passado, disseram a Jesus: "Dá-nos deste pão", ainda precisam entender melhor o que este sinal significa, porque eles ainda duvidam, eles questionam: se ele veio do céu, como é que nós conhecemos o seu pai, conhecemos a sua mãe? Vir do céu significa afirmar vindo de Deus. E Jesus responde lá no versículo 44, "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia." Jesus mostra ainda mais o que significa este pão. Este pão é Ele mesmo, é aquele que dá a vida, e este é o desejo do Pai, que a todos atrai a Cristo. O desejo do Pai, portanto, é que nós tenhamos a vida. Em Cristo temos a vida. Mas o que é preciso de nossa parte para que isto aconteça? Antes de qualquer coisa, precisamos ter a atitude de discípulos e discípulas de Jesus. Conhecer a Jesus e por ele ao Pai. E ter fé em Cristo. Cristo que é o pão da vida. A fé em Jesus, pão vivo e verdadeiro, é necessária. É necessário para ter a vida. Jesus disse: "Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo." Sim, meus irmãos e irmãs, Jesus é aquele que vem trazer a vida e a salvação para toda a humanidade ao realizar o seu mistério pascal, o mistério de sua paixão, morte na cruz, ressurreição, ascensão e dom do Espírito Santo. É o mistério central da nossa fé cristã. Jesus, o pão vivo e verdadeiro, é aquele que por este mistério faz com que a graça e a salvação de Deus toquem a humanidade. Aliás, vamos ver que no passado, os antigos, quando saíram do Egito, atravessando o deserto, comeram maná, mas morreram. Jesus é um pão diferente. Ele é o pão que sacia para sempre, conduzindo para a salvação. No entanto, a primeira leitura que será proclamada neste domingo do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nos recorda como o profeta Elias, fugindo das
sanguinárias perseguições de Acabe e Jezabel, é alimentado pelo Senhor através de seu anjo. O anjo que coloca os pães na frente de Elias e diz: levanta-te e come, porque tens ainda um longo percurso pela frente. Tens muito a caminhar. Levanta, come e caminha. E assim Elias vai e chega até Horebe, como que reproduzindo a caminhada do povo de Deus quando liberto do Egito. Mas, irmãos e irmãs, nós somos alimentados também em nossa caminhada. Jesus é o pão que nos sustenta na caminhada da vida, rumo não propriamente ao Horebe, mas a vida verdadeira, vida eterna, vida de comunhão com Deus, vida de santidade. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, nesta caminhada da vida, sendo pessoas eucarísticas, precisamos assimilar o pão vivo e verdadeiro que comungamos. Este pão é Jesus. Como fazer isso? Temos uma dica aí na segunda leitura deste 19º domingo do tempo comum, a segunda leitura da carta de São Paulo à comunidade de Éfeso. São Paulo recorda a comunidade que ela é formada por membros marcados pelo selo do Espírito Santo e deve fazer jus a isto, evitando a maldade, mas praticando a bondade, a compaixão, o perdão, a exemplo do Mestre Jesus. Sejamos, portanto, meus irmãos e irmãs, em Cristo novas criaturas. Quem recebe Jesus como alimento, caminha para a vida. E desde já, enquanto peregrino neste mundo, rumo à pátria definitiva. Mais uma vez, eu peço a cada um de vocês que, por favor, compartilhe este vídeo e lembre-se dos horários de nossas missas neste sábado, dia 10, e neste domingo, dia 11 de agosto. Aqui estão os horários, que todos com as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.